Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Vamos meditar hoje sobre como vencer a pobreza, a pressa, a preguiça e a ira. Esses assuntos estão tratados no capítulo 19 de Provérbios e são mais alguns segredos para termos uma vida próspera e abençoada por Deus. O versículo 1 diz que melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. O que o texto fala é que a sinceridade tem um altíssimo valor para Deus. Para que você possa ser ouvido por Deus, é necessário que você seja sincero. Em Salmos, no capítulo 18, no versículo 25, está escrito que o Senhor se mostra benigno para com o benigno, e o Senhor se mostra sincero com aqueles que são sinceros, mas que o Senhor se revela indomável para aqueles que são perversos. Então, quando você age com sinceridade para com Deus, mostra que você se arrepende dos seus pecados, então ele lhe escutará e lhe atenderá. Então é melhor ser sincero diante de Deus, mostrando a sua pobreza espiritual e revelando a ele quem você verdadeiramente é, do que chegar diante de Deus com lábios perversos, agindo como um tolo. Jesus contou a história de dois homens que desceram para orar ao templo, e um deles era fariseu. Os fariseus eram muito considerados no meio religioso, e também um publicano. Os publicanos eram cobradores de impostos e muitos deles cobravam além do necessário e por essa razão eram detestados pelo povo. E Jesus contou a história dizendo que o fariseu desceu ao templo e dizia: Obrigado, Deus, porque eu não sou como esse publicano, porque pago os meus votos e estou diante do Senhor. Por outro lado, o publicano se humilhava, batia no seu corpo e dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus logo em seguida perguntou aos que o escutavam: Qual dos dois vocês acham que desceu justificado para a sua casa? Da mesma forma que o publicano confessava os seus pecados, se mostrava como alguém carente e pobre para receber a palavra de Deus e recebeu a justificação dos seus pecados, assim também nós devemos mostrar a nossa pobreza. Muitas vezes temos vergonha de contar para Deus o quanto o nosso coração ficou cheio de pecados, porque olhamos para algo que não deveríamos ter olhado, porque cobiçamos algo que não deveríamos ter cobiçado, porque dissemos uma palavra que não deveríamos ter dito, ou porque tivemos algum desejo, inveja ou algum pensamento maligno. Mas diante de Deus, o correto é que você mostre a sua pobreza. Lá em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus começa a falar das bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é dos que são perfeitinhos. O reino dos céus é daqueles que são pobres e que dizem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu sou pobre e nu e pecador e cego e preciso da tua visão, da tua misericórdia, da tua riqueza, da tua bondade, para que eu possa verdadeiramente ser teu filho. Então, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade. A palavra sinceridade significa sincero, significa sem cera. Usavam a cera e usam ainda para
tampar os trincos de um vaso, mas nós precisamos expor as nossas trincas que estão nos nossos vasos, para que o Senhor, que é o oleiro, possa nos consertar, nos corrigir e nos tornar aperfeiçoados para o seu serviço e para a sua glória. Então, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. É perversidade agir como esse fariseu, se colocar diante de Deus e dizer: que bom Deus, que eu sou salvo, que eu vou nos cultos, que eu pago os meus votos, que eu devolvo os meus dízimos, que eu faço as minhas boas ações, que eu não erro e que eu não peco. Todo aquele que diz que não erra e que não peca é mentiroso. 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, fala que se dissermos que não temos pecado, mentimos e fazemo-lo mentiroso. E o versículo 9 do capítulo 1 de 1 João fala: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Depois, esse versículo 1, estamos falando a respeito de pobreza e riqueza no campo espiritual. Agora nós vamos ler os versículos 4, 6 e 7. O versículo 4, 6 e 7 nos falam que as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Verso 6. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. E o 7. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Então esses 3 versículos nos mostram que aqueles que possuem riquezas, agora nós estamos falando de riquezas materiais. Aqueles que têm riquezas materiais conquistam muitos amigos, mas aqueles que não têm riquezas são abandonados pelo próprio amigo, versículo 4, e até mesmo pelos seus irmãos, versículo 7. O pobre, como diz o versículo 7, na parte B, corre após os seus irmãos com palavras, mas as suas palavras não são ouvidas, elas não servem de nada. E o que as pessoas fazem é o que está escrito no versículo 6, que muitas pessoas, elas suplicam a face do príncipe, ou seja, elas imploram para serem amigas de pessoas que têm um cargo, um destaque, uma posição social. Quando nós lemos o príncipe, estamos falando disso. E cada um é amigo daquele que dá presentes. Se a pessoa recebe presentes, então ela logo quer ser amiga daquela pessoa. O que esse texto nos mostra é que, quando estamos passando por situações difíceis, passaremos, na grande maioria das vezes, muito raramente, algum amigo se faz realmente nosso amigo e permanece conosco. Na maioria das vezes, quando nós estivermos passando pelas provações, passaremos sozinhos com Deus. Nas horas de angústia e de tribulação é que se revelam verdadeiramente quem são os nossos amigos. Mas existem amigos, sim. No capítulo 18 aqui de Provérbios, nós vemos que está escrito que, aliás, é no capítulo 17, no versículo 17, veja aqui: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Ou seja, Provérbios 17, 17 revela que nós devemos amar os nossos amigos, porque na hora da tribulação, da angústia, existem amigos que vão ser muito mais chegados a nós,
que vão se revelar muito mais próximos de nós do que o nosso próprio irmão de sangue. Muitas vezes o nosso irmão de sangue está em outra cidade, muitas vezes ele está em outro país, muitas vezes ele está sem condição de nos ajudar. E muitas vezes quem tem condição e que está próximo de nós, que pode nos ajudar, é um amigo. Então, vamos ler Provérbios no seu contexto, não apenas um versículo isolado que dá a ideia de que não existe nenhum amigo. Veja que Provérbios 17:17 fala que é possível que exista na hora da angústia amigo mais chegado que um irmão. E o capítulo 18, aqui de Provérbios, ele também fala a respeito disso. Tem um versículo aqui que diz exatamente que aqui no versículo 24 de Provérbios 18, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, ou seja, pode alegrar-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então o texto fala que uma pessoa que tem muitos amigos pode se dar por satisfeita, mas entre muitos amigos existe aquele amigo que é mais chegado do que um irmão. Voltando para Provérbios, capítulo 19, aqui nos versículos 4, 6 e 7, então, nós vemos que as riquezas e aquele que dá presentes conquista muitos amigos. O capítulo 19 traz um destaque diferente do capítulo 17, versículo 17, e do capítulo 18, versículo 24. Ele mostra que, muitas vezes, a situação difícil, de angústia, vai fazer com que você passe o caminho sozinho. Mas seja com amigos mais chegados do que irmãos, como no caso dos versículos 17 de Provérbios 17 e de Provérbios 18 e 24, ou seja, no momento em que não houver ninguém e nem mesmo o seu próprio irmão que possa escutá-lo, você deve ter a sua força em Deus. Se você passar por algum momento em que se sentir sozinho, não fique desanimado. Levante os seus olhos para o céu. Lembre-se de Salmos 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Talvez você até esteja passando por uma situação em que você não pode dizer nada a ninguém. Então, eleve os seus olhos para os montes e pergunte: de onde me virá o socorro? O socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não te abandonará. Ele ouvirá a sua oração e trará resposta para essa situação que você está passando. Agora o versículo 8 fala que o que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Veja que esse versículo 8 traz duas revelações. A primeira revelação está na primeira parte. O que adquire entendimento ama a sua alma. Adquirir fala a respeito de alguém que se esforça, de alguém que abre a Bíblia e medita na palavra para guardar, para acumular, para aprender, para adquirir entendimento para a vida. Quem adquire entendimento mostra que ama a sua alma, que está cuidando da própria vida para encontrar as saídas da vida. E não adianta você aprender alguma coisa e não pôr em prática, e não guardar para que no dia a dia você execute o que você sabe. Porque essa é a segunda parte, o que conserva a inteligência.
achará o bem. Aquele que continua agindo com a inteligência daquilo que aprendeu, encontrará o bem. Esse versículo nos mostra que muitas pessoas conhecem o que deve ser feito e, mesmo conhecendo, são destruídas, porque no momento de tomarem as suas decisões, elas não tomam a decisão pelo que conhecem, mas pelas suas emoções. Você não pode tomar decisão pela emoção. Você tem que tomar decisão pela inteligência e por aquilo que você sabe. Antes de tudo, você precisa adquirir entendimento das coisas da vida para que você ame a sua alma. Ame a sua alma, medite na palavra, procure conhecer qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Lá em Romanos 12:2 está escrito isso. Então, conhecer a vontade de Deus e ter entendimento é importante para você que ama a sua própria vida. Agora, um segundo passo muito importante é você pôr em prática aquilo que você sabe na sua vida, para conservar a sua inteligência, porque é quem pratica que vai encontrar o bem, não é aquele que conhece. Muitas pessoas conhecem a palavra e elas erram. Sabem que não devem se envolver com uma pessoa, mas no momento em que são colocadas diante da situação, se deixam levar pela emoção e caem e tropeçam. Muitas pessoas sabem, não deveria andar com essa pessoa, e elas andam com aquela pessoa e sofrem a consequência de terem andado com aquela pessoa. Muitas pessoas contratam quando sabem que não deveriam contratar. Emprestam dinheiro quando sabem que não deveriam emprestar. A Bíblia faz recomendações para que você não seja fiador de alguém e para que você não empreste dinheiro para alguém. Se você se sentiu tentado para ajudar alguém, então ajude a pessoa. Mas não seja tentado por fazer empréstimos. Eu disse ser tentado porque a tentação é algo ruim. É algo que faz a você um convite para que você faça alguma coisa que vai lhe trazer o mal. Quando você empresta o dinheiro, William Shakespeare tem uma frase em que ele diz: emprestar o dinheiro é perder primeiramente o amigo e depois o dinheiro. Você faz o empréstimo e o seu amigo se afasta de você e logo na sequência ele nunca mais devolve aquilo que você emprestou para ele. Então, se você se sentir tentado nessa questão por alguém que lhe peça dinheiro, seja generoso. Provérbios capítulo 11 fala que a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Dê o dinheiro e fique tranquilo, para que você não fique sobrecarregado com o fardo de exigir depois que exista devolução. Depois, muitas pessoas emprestaram, ficaram esperando a devolução, se decepcionaram e depois ficaram magoadas, porque não conservaram a inteligência. Busque entendimento e conserve, pratique a palavra, porque é praticando que você vai achar o bem. Agora os versículos 17 e 22. O 17 fala que ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Veja que esse versículo 17 fala exatamente o que nós estávamos dizendo. Ao invés de você emprestar para o pobre, dê para ele. Porque Deus vai considerar que essa doação para o pobre é um empréstimo para ele. O próprio Deus, vendo a sua bondade, assume o compromisso de abençoá-lo, de abençoá-la, de dar a você, no momento em que você passar por uma situação em que você precisa, aquilo que você
necessita. Você doa hoje e atende ao pobre. E amanhã você é atendido. Como nós já mencionamos, Provérbios 11, 25, que a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele, o Senhor, lhe pagará o seu benefício. E o versículo 22 fala que o desejo do homem é a sua beneficência, ou seja, o desejo do homem é o seu próprio bem. Mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O que o texto está dizendo é que todo mundo deseja receber o bem. Todo mundo deseja ser beneficiado, ter uma vantagem, conseguir algo de bom para si. Esse é o desejo do homem, é a sua beneficência. Mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Ou seja, algumas pessoas, para conseguirem o bem que estão buscando, são mentirosas. Elas fazem tudo o que for necessário para se darem bem. E o texto está dizendo: é melhor que você não consiga o bem que você está esperando e não consiga obter aquela vantagem que vai lhe trazer riqueza, permanecendo, portanto, mais pobre do que poderia estar, do que mentir, conseguir o seu bem, conseguir uma riqueza, conseguir uma vantagem, conseguir uma promoção, mas mentindo, enganando, fazendo mal ao próximo. É natural que o desejo do homem é a sua beneficência. É natural que o desejo do homem é o seu próprio bem-estar. Mas nunca negocie o seu bem-estar com a mentira. Até porque quando você mente, como fica o seu bem-estar? Você consegue dormir em paz? Você consegue ficar bem? Sabendo que você mentiu e que você fez o mal? Se você consegue, é um momento de pensar como está o seu relacionamento com Deus. Aquele que está com Deus se sente inquieto quando usa da mentira para conseguir uma riqueza. Se você está tão voltado para conseguir riquezas a ponto de mentir para conseguir o seu próprio bem, então você está muito apegado na sua carne. Você está muito longe de Deus, porque todo aquele que está perto de Deus vai desejar o seu próprio bem. Mas entre corromper-se com a mentira e permanecer fiel a Deus, aquele que tem relacionamento com Deus vai priorizar manter-se fiel e com um bom relacionamento com Deus, ainda que isso lhe custe a perda de uma oportunidade de conseguir alguma vantagem. Os versículos 15 e 24 nos falam sobre a preguiça. O versículo 15 fala que a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Aqui está falando a alma enganadora é aquele que auto-engana-se, aquele que engana a si mesmo, aquele que está passando por dificuldades, não tem o que precisa e ele fala: está tudo bem, não tem problema. Quando você passa por uma situação difícil, você precisa se indignar. Se você está precisando da ajuda do próximo para pôr o pão nosso de cada dia, se você não se encontra em uma situação confortável financeiramente, você precisa se inquietar e dizer: o que eu preciso fazer para melhorar a minha condição? Porque a preguiça faz cair em profundo sono e a alma enganadora padecerá fome. Se você se auto-engana e fala que está tudo bem, que não tem problema, que você come se tiver e se não tiver você não come, que está tudo bem,
que eu estou sem trabalho, se o Senhor quiser, ele abre a porta, mas se ele não quiser, ele não abre, então a sua percepção está incorreta. Você precisa correr atrás das oportunidades e preocupar-se em fazer a sua parte para que você tenha provisão. O Senhor fará a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Não seja uma pessoa que se auto-engana. Se você não tem um trabalho em que você pode ter tudo o que você precisa para ter uma vida confortável para sua família, então significa que você precisa fazer alguma coisa. Comece a adquirir conhecimento e sabedoria para que você possa crescer e prosperar. A vontade de Deus é que todos prosperem. É por isso que esse texto está aqui, para dizer que é a preguiça que faz cair em profundo sono. Se você não tem ambição, ambição é diferente de ganância. Ganância é um desejo incessante por dinheiro, o desejo de ganhar mais apenas por ganhar mais. Agora, a ambição é aquele sentimento de eu posso mais, eu posso dar uma condição melhor para mim mesmo, para minha família, e ter ambição é muito importante. É pela ambição que um pregador e um missionário vai se preocupar em pregar para mais pessoas, ganhar mais almas para o reino de Deus. É pela ambição que a pessoa vai dizer: eu posso abrir o meu negócio, eu posso oferecer uma condição melhor para a minha família. Tudo isso vai exigir trabalho. É trabalho você pesquisar a palavra, caminhar e sair para novos campos missionários para alcançar mais pessoas. Assim como também é trabalho você pesquisar, conhecer novos negócios, tirar o sono para conseguir receber novas oportunidades, novas chances. A alma enganadora padecerá fome. E o versículo, e ainda sobre preguiça, aqueles que se estabilizam e não pensam mais em crescer correm um sério risco de no futuro passarem fome. Basta prestarem atenção no que acontece com a economia. Todos os anos, a inflação corrói o valor do seu dinheiro. O mesmo valor de dinheiro, o mesmo montante que há 5 anos atrás comprava muitas coisas, hoje não compra a mesma quantidade. Existe uma evolução na economia da inflação. Então, se você fica estagnado no tempo e pensa, o que eu tenho já é suficiente, então você corre sério risco de no futuro vir a passar necessidade ou ter que diminuir o seu padrão de vida. E é por isso que você precisa sempre procurar novas oportunidades e crescer, vencendo essa questão da estabilidade. Então, preguiça nem sempre significa que a pessoa está totalmente de braços cruzados. A pessoa às vezes se acomoda com a situação atual, que está confortável. Mas, se você não cavar novos poços para conseguir água, se você não buscar novas fontes e oportunidades, você corre o risco de amanhã passar por dificuldades. E o versículo 24 nos fala que o preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à boca. Não esconda a sua mão do trabalho. Coloque a sua mão em novos negócios, novas oportunidades, fontes de renda melhores. Procure sempre estar em crescimento para você garantir que você sempre estará em uma boa condição. Não fique no campo da estabilidade, porque a inflação vai corroendo o dinheiro ao longo dos anos. Depois, os versículos 11 e 19 nos falam a respeito da ira. Veja o 11. O entendimento do homem retém a sua ira,
e sua glória é passar sobre a transgressão. Então, o homem que tem inteligência, que tem entendimento, ele não mostra a sua ira. Ele até pode se irar. Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, irai-vos e não pequeis. Ou seja, você pode se irar, mas você não pode errar. Quem erra é aquele que dá vazão para a sua ira. O entendimento do homem retém a sua ira. E sua glória é passar sobre a transgressão. A glória do inteligente é ignorar a afronta, o xingamento, ter domínio próprio, ignorar aquela afronta, aquele xingamento no trânsito, porque ele prossegue a vida e escapa de correr o risco de sofrer uma morte por alguém que está desequilibrado, que saiu de casa um dia e que tem uma arma no porta-luvas e que você não sabe. Então, o homem entendido, ele retém a sua ira. A glória dele é passar por cima da transgressão. E o versículo 19 completa o 11 dizendo que o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ou seja, o homem que tem muita ira e não se domina, ele tem que sofrer as consequências das suas atitudes, para que ele aprenda a ter domínio próprio, para que ele aprenda a ser mais calmo, para que ele aprenda a lidar com as situações da vida, porque se você livra ele hoje, amanhã você terá que livrá-lo novamente. Quem cai no erro de ficar o tempo todo com raiva, com ira, com ressentimento das situações da vida, acaba tomando isso como um padrão, como um modelo na sua vida. Então, domine-se, vença a ira, para que você escape do mal. Outra questão que Provérbios 19 trata é sobre a pressa. O versículo 2 fala: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés, peca. Veja que a primeira parte do verso 2 fala que não é bom que a alma fique sem conhecimento. Por quê? A alma que não tem conhecimento toma decisões erradas. Por isso, o versículo 8 fala que o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. Porque você precisa ter conhecimento, porque o conhecimento é bom. Ficar sem conhecimento não é bom, porque você não sabe o que fazer, você não sabe que decisões tomar e não sabe como resolver os desafios que aparecem no seu caminho. Mas com conhecimento você resolve as situações e o destaque para o versículo 2: o que se apressa com seus pés peca. Não seja precipitado em tomar a decisão. Pense bem que negócio você vai fazer. Avalie bem a pessoa com quem você vai se casar. Tem muitas pessoas que não tomam cautela de perguntar a respeito do passado da pessoa. E muitas pessoas dizem: Jesus já me perdoou, então eu também tenho que perdoar as pessoas. Sim, você precisa perdoar as pessoas, mas você precisa prestar atenção de que as pessoas são a história daquilo que elas viveram. Uma pessoa que teve muitos relacionamentos, carrega muitas mágoas e muitas dores, pode trazer problemas para a pessoa que casa com elas. Porque no dia a dia, elas têm os seus traumas, os seus problemas, as suas frustrações e depois elas carregam tudo isso para dentro do relacionamento. Já houve homens e mulheres que se casaram com pessoas que vieram do mundo ou que até mesmo estavam dentro da igreja, mas que se envolveram com muitas pessoas e depois, quando se casaram com essas pessoas ficavam em determinadas situações da vida se lembrando
dos relacionamentos anteriores e carregavam para dentro dos seus relacionamentos os traumas e os problemas anteriores. Então você precisa prestar atenção e conhecer o passado da pessoa antes de você se envolver com alguém. Tem um homem que se casou com uma mulher que estava na igreja há alguns anos, com roupa de cristã, comportamento de cristã, fala de cristã, e depois de um ano de casamento, ela um dia disse para ele: Você não quer trazer uma pessoa para termos um relacionamento mais aberto? Ele olhou para ela e perguntou: Como assim? Eu sou cristão. Então ela contou para ele sobre o passado dela. E o passado dela era um passado de relacionamentos de promiscuidade e abertos. Então aquele homem cristão que não tomou a cautela de perguntar para ela qual era a história anterior ao tempo em que ela estava na igreja, teve de pedir o divórcio, porque essa mulher disse para ele que ela não estava contente com o relacionamento apenas com ele, porque no entendimento dela não havia pecado nenhum em se relacionar com outras pessoas, contanto que a pessoa contasse para o seu esposo sobre isso. Porque, na visão dela, só trai aquele que não conta antecipadamente. Mas se falar antecipadamente e estiver tudo em acordo, está tudo bem. Então, ter conhecimento a respeito das histórias da pessoa com quem você pretende se casar é importante para que você não se apresse, porque aquele que se apressa com seus pés erra. Antes de fazer um negócio com uma pessoa, avalie o seu passado. Se ela já enganou, se ela já levou várias empresas à falência e não aprendeu lições que possam agregar, você não deve ser sócio dessa pessoa. Antes de você tomar uma decisão, você deve falar com Deus e ter certeza de que Deus lhe trouxe a resposta, a iluminação exata do que você deve fazer. Aquele que se apressa com seus pés, ele acaba pecando. E o versículo 3 complementa esse versículo 2. Veja o que ele diz. A estultícia é o mesmo que tolice. A tolice do homem perverterá o seu caminho. Ou seja, a tolice do homem desviará o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Então veja que o versículo 3 fala que aquele que é tolo, ele erra, e depois, quando não dá certo, a raiva que ele fica é contra Deus. Existe aquela pessoa que não escuta a voz de Deus, não busca conhecimento para tomar a sua decisão, e depois ele olha para o céu e fala: Deus, por que o Senhor não me ajudou? Por que o Senhor não me respondeu? Por que o Senhor não me revelou? Por que o Senhor não me orientou? Deus não está comigo? Como eu fui me envolver com essa pessoa? Como eu fui quebrar a empresa porque eu me envolvi com esse sócio? Cabe a você adquirir o conhecimento, como diz o versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. Cabe a você, versículo 2. Não é bom a alma ficar sem conhecimento. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés, peca. Então nós vemos aqui que esses versículos falam sobre a riqueza e a pobreza, sobre a preguiça, sobre a ira e sobre a pressa. Agora vamos ler os outros versículos que falam a respeito da boca. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Não use a sua boca para dizer mentiras, porque você será descoberto. Não use a sua boca para ser uma falsa testemunha, porque o versículo 5 aqui no topo da tela está dizendo: a falsa testemunha não ficará inocente. Logo vão descobrir que você mentiu e você será envergonhado. E o que profere mentiras não escapará. Você, quando for descoberto, será considerado uma pessoa mentirosa, falsa
E o pior de tudo, indigna de confiança. Agora veja ainda sobre essa questão da boca, os versículos 27, 28 e 29. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Então, o 27 fala: quando você escuta a palavra da sabedoria, pare de se desviar das palavras do conhecimento. Faça o que é correto. Se você aprendeu uma palavra, siga o seu caminho nessa palavra. Não se desvie das palavras do conhecimento. Versículo 27. 28. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Então a testemunha do diabo zomba, brinca, tira sarro da justiça. E a boca dos ímpios engole a iniquidade. Quem é ímpio engole a iniquidade significa que quem é ímpio se abebera, quer o tempo todo saber mais e mais dos pecados, de como fazer coisas erradas. Ele toma de canudinho tudo aquilo que é errado para aprender o mais rápido possível como fazer o mal. Fuja disso. Preste atenção naquilo que você põe na sua boca. O que você come, qual é o conteúdo que você consome. E o versículo 29, preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Então, os castigos estão preparados para aqueles que não cuidam daquilo que falam, para aqueles que não cuidam daquilo que fazem. Agora vamos ler os demais versículos para encerrar essa meditação. O 9 também fala sobre a falsa testemunha. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. O versículo 10 fala que ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. Veja que o versículo 10 fala: não tem sentido que uma pessoa que é preguiçosa tenha deleite, tranquilidade, prazer. Não tem sentido que a pessoa que escolheu mal um marido e uma esposa fique em paz e tenha um casamento que é um deleite. Ela vai ter inquietação, porque ela foi tola na seleção. Não faz sentido que uma pessoa tenha uma empresa que prospera se escolheu um mau sócio. Foi tola na escolha do seu sócio. Não fica bem, não tem sentido. O tolo sempre vai perecer, sempre vai receber as consequências das suas decisões. E quando esse versículo fala isso, isso é muito sério. Você está sofrendo hoje o que está sofrendo porque não sabe e não aprendeu coisas que, se você soubesse, você não estaria passando. Você só está passando o desgosto de ter um devedor de dinheiro porque você não aprendeu que não deve emprestar o dinheiro. Você só está passando pelo desgosto de não estar ganhando o que gostaria porque não buscou conhecimento, ficou de braços cruzados e não buscou aprender coisas novas para poder ter oportunidades novas. Então, ao tolo não fica bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O servo é aquele que fica como o escravo, como o trabalhador, como aquele que fica na posição embaixo. Não tem sentido que o servo domine sobre os príncipes. Os príncipes são aqueles que têm o poder de comando, têm o governo, têm as oportunidades nas mãos. Elas têm a chave do cofre, elas têm o poder de tomarem decisões. Todas essas pessoas estão nessas posições porque elas trabalharam, porque elas buscaram conhecimento, porque elas foram crescendo, porque elas tiveram ambição. E isso fala a respeito da diferença da vida daquele que é escravo e daquele que é patrão, que governa, que lidera. Qual a vida que você quer para você? A vida que você leva hoje é fruto das suas decisões. É fruto do que você não aprendeu. O versículo 12 fala: como o bramido do filho do leão é a indignação do rei,
mas como orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Se você conhece alguém que está no controle, que tem o poder, que ocupa o cargo de presidente, diretor, supervisor, que é o patrão, enfim, que é o rei, é claro que se ele ficar indignado contra você, a indignação dele é como o bramido do filho do leão. Se ele ficar indignado contra você, você está correndo um sério risco de perder o seu emprego, de passar por uma tribulação, de passar por uma dificuldade muito séria. Agora, se essa pessoa olha para você com benevolência, então você vai receber o favor dessa pessoa. É como orvalho que desce sobre a erva, é como orvalho que molha a erva, ou seja, você vai ser agraciado e abençoado. Esse versículo está aqui para dizer: preste atenção na forma como você trata os seus superiores e as pessoas que têm mais do que você. Se elas ficarem indignadas, você pode sofrer sérias consequências, mas se elas gostarem de você, você pode ser favorecido. Versículo 13: grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. Então o texto fala que você deve corrigir o seu filho, porque se você não corrigir o seu filho, você vai passar por uma grande miséria, que é ter um filho que é tolo. E você que é filho, deixe de ser tolo. Não deixe o seu pai preocupado, a sua família preocupada. Honre o seu pai e a sua mãe. E um gotejar contínuo as contenções da mulher. Aqui fala a respeito da mulher que deve ser virtuosa. A mulher sábia é a que edifica sua casa, e a tola a destrói com as próprias mãos, como está escrito em Provérbios 14:1. Para ser uma mulher virtuosa, leia Provérbios capítulo 31. Lá tem um conjunto de virtudes que devem estar numa mulher. No versículo 14 fala que a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. E você pode conseguir dinheiro, riqueza, a herança dos seus pais, mas encontrar uma mulher que é sábia, que é prudente, vem do Senhor. Para encontrar uma pessoa prudente, você deve ler Provérbios 31, avaliar ali o conselho que a mãe do rei Lemuel deu para ele. Provérbios 31, existem os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu para ele escolher uma esposa. Então, ler aquele texto é importante. Você que é pai de filhos, que tem amigos que estão buscando um relacionamento, você que é mulher e que quer ter um relacionamento, é bom ler Provérbios capítulo 31 e avaliar se fazer, se melhorar, crescer como pessoa para ter aquelas características da mulher de Provérbios 31. Versículo 16: o que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Então nós lemos aqui Provérbios 19, falando sobre a importância da sinceridade, sobre a importância de crescer para conseguir riquezas e ter ambição. Falamos sobre ter domínio sobre a preguiça, ter domínio sobre a ira, não ser apressado. Essas coisas que nós meditamos hoje em Provérbios 19 são mandamentos para uma boa vida. Então, o versículo 16 está dizendo que o que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Quem despreza os caminhos da sabedoria acaba perecendo. Versículo 18: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Veja que esse versículo 18, ele vem junto com o 13. Grande miséria é para o pai o filho insensato. Então, precisamos prestar atenção no versículo 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não as farás a tua alma. Você não vai castigar para matá-lo, mas você precisa castigá-lo para que ele saia do caminho do erro, para que depois não passe por uma situação de grande miséria de ver o filho sendo preso, passando por humilhação, fazendo tolices, cometendo erros. Versículo 20 e 21 nos falam: ouve o conselho e recebe a correção.
para que sejas sábio nos teus últimos dias. Versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, o versículo 20 fala sobre a importância de você ouvir os conselhos, para que você receba a correção, para que você seja sábio. Preste atenção nos conselhos. E o 21 fala que o coração dos homens tem muitos propósitos, tem muitas intenções, mas o conselho do Senhor permanecerá. Se você ouvir o conselho do Senhor, o conselho de Deus, você vai tomar a decisão certa, porque o conselho de Deus permanece, os conselhos de Deus são duradouros, são verdadeiros. O versículo 23 fala que o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Se você tem altíssima consideração por Deus, você vai ser encaminhado para a vida. Quem tem o temor ao Senhor, que é a altíssima consideração por Deus, vai ficar satisfeito e não o visitará mal nenhum. Porque o Senhor sabe todas as coisas e dele vem o conselho, a instrução, a palavra da verdade. Se você andar no temor do Senhor, no alto respeito para com Deus, você vai ser encaminhado para a vida e estará satisfeito e não será visitado pelo mal. O versículo 25 nos fala: fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio e aprenderá conhecimento. Em outras palavras, discipline aquele que faz as coisas erradas, para que as pessoas à volta vejam que há um castigo certo para quem faz coisas erradas. Repreende o sábio e o sábio vai aprender mais conhecimento. O sábio é aquele que ouve as recomendações e o conselho. O sábio, ele aprende quando ele é repreendido, quando ele é corrigido. E ele se torna cada vez mais e mais sábio. Que você possa ser cada dia mais sábio, que nós possamos ser cada dia mais sábios. E o versículo 26 fala que o que aflige a seu pai ou afugenta sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Não trate mal o seu pai, não faça sua mãe correr da sua presença, porque eles são seus pais. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Mesmo que eles tenham errado com você, perdoe eles, porque o pai e a mãe oferecem o melhor que eles podem. Talvez você possa dizer, mas ele poderia ter melhorado. Se ele não melhorou, é porque o melhor que ele tinha para entregar é o que ele entregou. Então, perdoe, ressignifique. Ressignificar significa dar um novo significado. Dê um novo significado para o mal que te fizeram. Diga, é o máximo que ele pode, é o máximo que ele conseguiu. Avalie qual foi a criação que seu pai e sua mãe tiveram com seus avós. Muitas vezes, se você avaliar como seus avós cuidaram do seu pai, cuidaram da sua mãe, quais as condições de vida que tiveram, o que passaram, você vai ter condições de entendê-los melhor. Então, honre o seu pai, honre a sua mãe, perdoe e ressignifique. Guarde, enfim, a palavra para buscar riqueza tendo ambição, fuja da preguiça, não tenha pressa em tomar as decisões, tenha domínio próprio e fuja da ira, corrija os seus filhos, honre os seus pais, ouça os conselhos, busque sabedoria e tema ao Senhor.